2, teste. Caro colega Argos, não se importa de testar o seu microfone, se faz favor. Tem de carregar no botão verde. Boa noite. Está a funcionar, obrigado. Pode desligar. Boa tarde a todos. Depois pode interferir no nosso sistema de som. Obrigado. Gostaria também de informar que é proibida a recolha de imagens e sons de acordo com o regulamento interno desta Assembleia por questões de segurança. Vamos dar início à 26ª Assembleia Deliberativa Extraordinária de Heróis para a Integração e Diálogo Intercultural. Sejam bem-vindos. Segundo a Resolução 507/2013, aprovada na 12ª Assembleia Deliberativa de Heróis, procurando promover uma distribuição igualitária dos heróis presentes neste plenário e recusando qualquer organização dos mesmos, tendo em conta fatores de idade, poder económico, dimensão física ou velocidade de locomoção, devem os presentes sentar-se por ordem alfabética, da esquerda para a direita deste plenário, a partir da cadeira da presidência. Por favor, caros argonautas, da esquerda para a direita. Quero só pedir, por favor, aos argonautas que ponham as placas o mais próximo possível para que toda a gente consiga ler os vossos nomes. E quero pedir ainda, por favor, que me ajudem a confirmar se a ordem está correta. Muito obrigada. De acordo com o regulamento interno desta Assembleia, deve ser invocada no início de cada sessão de trabalho a viagem intercontinental que juntou os heróis constituintes deste plenário. Vídeo, por favor.
partindo da terra helena de Olmos, em direção à terra bárbara da Cólquida, inauguraram um processo de diálogo intercultural que lançou a matriz para o que hoje designamos como boas práticas em matéria de processos de diálogo intercultural. Lembramos que, no ano primeiro da era argonáutica, Acasto, Admeto, Anceu, Anfião, Anfiral, Argos, Ascalafos, Asclepio, Astério, Áugeas, Autólico, Belorofonte, Butes, Calais, Castor, Cefeu, Clítio, Deucalião, Équio, Nargínio, Eribotes, Acalides, Eufemo, Euríalo, Euridemo, Filoctetes, Foco, Hércules, Idas, Idemon, Ifito, Eulau, Laertes, Leito, Linceu, Melas, Leagro, Noécio, Náuplio, Meleu, Nestor, Oileu, Orfeu, Palemon, Peleu, Peneleu, Póias, Polifemo, Pólux, Prias, Talau, Telamon, Teseu, Tífis e Zetes, partiram em perigosa expedição rumo a terras bárbaras. Por essa altura, Pélias ocupava o trono de Olmos e atribuiu a razão à arriscada tarefa de partir rumo à Cólquida em busca do velocino de ouro, um carneiro de pelo dourado e deve o símbolo de poder e prosperidade. São assim reunidos por toda a Grécia heróis de grande renome e valor, que destemidamente se apresentaram para partir em tão honrosa viagem. Cada um destes valorosos jovens desempenhou, de acordo com as suas habilidades, uma função específica e crucial para o sucesso desta expedição. Partiram então estes tripulantes da nau Argo em direção a terras bárbaras. E grande foi a rota de aventuras destes argonautas, até regressarem ao nosso país, trazendo consigo o tão desejado velocino de ouro. Por este motivo, considerou o governo do nosso país sermos nós os mais aptos para integrarmos esta Assembleia. Esta Casa congratula e agradece penhoradamente aos seus heróis. Passamos de seguida à apresentação da Ordem de Trabalhos. Ordem de Trabalhos. Ponto 1. Discussão da moção 903/2011 com a seguinte formulação.
Esta Casa considera que Medeia, cidadã estrangeira natural da Cólquida, deve abandonar este país, Corinto. Ponto 2. Votação da referida moção. Lida a ordem de trabalhos, vamos passar à eleição dos oradores a favor e contra a moção. Para a sessão de hoje, estão destacados como possíveis oradores Admeto, filho de Fés, famoso pela sua hospitalidade e justiça. Quando jovem, participou na caçada ao javali de Calidon. Edalides, filho de Hermes, arauto dos argonautas, recebeu de seu pai a faculdade de se lembrar de tudo, mesmo no Hades. É um arqueiro notável. E, por fim, Palemon, filho de Hefesto, conhecido como o reparador, capaz de consertar praticamente tudo. Também é coxo. Muito obrigada. Conhecidos os oradores, vamos passar à votação pelo método de braço levantado. Para orador a favor da moção, votos para admeto. Oito votos para admeto. Votos agora para Edalides como orador a favor da moção. 7. E votos então agora para Palemon como orador a favor da moção. 9. Muito bem, temos então Palemon como orador a favor da moção para a sessão de hoje. Vamos agora votar para o orador contra a moção. Votos então para Admeto como orador contra a moção. 12 votos. Votos agora para Edalides como orador contra a moção. 11. Fica então Admeto como orador contra a moção para a sessão de hoje. Vou recapitular. Temos então Palemon como orador a favor da moção e temos Admeto como orador contra a moção. Muito obrigada. É este momento para invocar a Resolução 307/1997, que criou um mecanismo de observação direta. Como sabem, este mecanismo promove uma política de abertura e proximidade com a população, para que esta Casa possa estar perto dos cidadãos e compreender melhor as suas dinâmicas. Assim, em cada sessão da Assembleia, os heróis constituintes devem analisar durante 5 minutos a realidade exterior desta Casa. Vídeo, por favor.
Está assim analisada a realidade. De seguida, passamos à leitura dos procedimentos de trabalho para discussão e votação da moção. Ponto 1. A exposição das partes a favor e contra. Ponto 2. A exposição das partes será feita em 2 ciclos argumentativos de 3 minutos cada um. Ponto 3. Os oradores serão avisados do correr do tempo com uma pancada ao primeiro minuto, 2 pancadas ao terceiro minuto, a altura em que devem concluir com a máxima rapidez. Ponto 4. Abertura da discussão à Assembleia. Ponto 5. Audiência de testemunhas relevantes para o caso em apreciação. Ponto 6. Votação da moção. O método é de braço levantado e as decisões são tomadas por um princípio de maioria simples. Vamos passar agora ao último procedimento obrigatório antes da discussão da moção. Procurando afastar qualquer leitura política que o facto de os heróis deverem sentar-se da esquerda para a direita possa suscitar, a Resolução 5011/2003, que vai alterar a Resolução 507/2003, determina que, durante a primeira parte da Assembleia, os heróis devem sentar-se da esquerda para a direita e que, a partir deste momento, devem os heróis reposicionar-se e sentar-se da direita para a esquerda deste plenário a partir da cadeira da presidência. Por favor, caros argonautas, de direita para a esquerda. Muito obrigada. Terminados então os procedimentos preliminares, vamos dar início à discussão da moção. Peço ao argonauta Etalides, por favor, que proceda à leitura de apresentação de medalha. Com certeza, Sra. Presidente. Passo então de seguida à leitura da apresentação de Medeia, cidadã implicada na moção que hoje se discute. Medeia, 34 anos, natural de Cólquida, país situado no Médio Oriente, na costa do Mar Negro, sob um regime político ditatorial, com profundas clivagens socioeconómicas, onde grande parte da população vive em condições de pobreza extrema. Impulsionada por este contexto, Medeia já havia tentado abandonar o seu país em outras ocasiões. Tendo conhecido Jazão, nosso conterrâneo, quando este visitava o seu país em trabalho, viaja com ele até Coruto. Uma vez no nosso país, Medeia e Jazão casam. Decorridos 2 anos da celebração do contrato de casamento, Jazão pede o divórcio. Neste momento, Medeia está desempregada
e não dispõe de meios de subsistência próprios. Medeia reclama o direito de permanecer no nosso país. Muito obrigada, queridos. Passo a palavra ao orador a favor da moção, Alemão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Cara Assembleia, discutimos hoje a seguinte moção. Esta Casa considera que Medeia, cidadã estrangeira natural da Cólquida, deve abandonar este país por ir. Eu pretendo mostrar-vos que Medeia deve sair. Antes de mais, cabe dizer que Medeia entrou no nosso país de forma ilegal, sem qualquer tipo de visto ou autorização. Logo após ter conhecido Jazão, viaja com ele até ao nosso país e poucos dias depois casam-se. Caros colegas, não será preciso muito para percebermos que tudo isto não passou de uma estratégia da parte de Medeia para poder vir a obter a nossa nacionalidade. Trata-se, portanto, de um esquema fraudulento para obter algo que é poderoso e devemos proteger. Se não vejamos, o que é a nossa nacionalidade? Não é aquilo que nos une e identifica, aquilo que nos remete para a nossa história comum, aquilo que reflete os valores partilhados por todos nós. E eu pergunto, Medeia respeitou o nosso país e a nossa cultura? Durante o tempo que permaneceu aqui, é evidente que não fez qualquer tipo de esforço de integração. Que se saiba, Medeia nunca frequentou o curso de integração cívica disponibilizado pelo nosso governo para que os estrangeiros assimilem as normas e os valores da nossa sociedade. Medeia nunca aprendeu as nossas normas de comportamento, os nossos valores, nem tampouco fala corretamente a nossa língua. E vive confinada a um núcleo fechado de relações, sobretudo com a comunidade oriunda do seu país. Caros irmãos, temos de ser cuidadosos. Pode estar em causa vir a atribuir a nacionalidade coríntia a um cidadão estrangeiro. E agora imaginemos, de um momento para o outro, começam a entrar no nosso país clandestinos e que no dia seguinte querem todos ter a nossa nacionalidade. E até já há quem defenda que eles possam imediatamente votar. O que aconteceria, caros argonautas, é que os cidadãos coríntios estariam em minoria face a um número muito elevado de clandestinos que entrassem no nosso país. Para evitar situações como esta, deveria ser criado um sistema de cotas que permitisse apenas a entrada a pessoas com visto de trabalho ou pessoas com formação específica e útil para o nosso país. Caros argonautas, Corinto, vou terminar, Sr. Presidente, Corinto não pode abrir as suas portas de forma desmesurada. Primeiro, porque não tem capacidade para albergar todos estes estrangeiros. E em segundo, porque esta invasão constitui um perigo para a nossa sobrevivência, soberania e identidade, sob pena de transformar este país numa amálgama tal em que já nada é nada e tudo é permitido. Obrigado. Muito obrigada, o seu tempo terminou. Passo agora a palavra a Admeto, orador contra a moção. Obrigado, Sra. Presidente. Cara Assembleia, caros amigos, discute-se hoje a seguinte moção. Esta Casa considera que Medeia, cidadã estrangeira natural da Cólquida, deve abandonar este país escolhido. Eu, antes de mais, gostaria de lembrar, meu caro colega Paulo Alemão, que as histórias têm sempre mais do que um lado, felizmente. As histórias têm sempre mais do que um lado. E a acusação de que o casamento entre Medeia e Jazão foi fraudulento não passa de uma suposição do meu colega que eu afirmo aqui ser falsa. Cara Assembleia, nós temos de admitir a possibilidade de Medeia e Jazão se terem de facto apaixonado. O que os levou a casar para poderem viver o seu amor, para poderem construir a sua vida em comum. E nesse sentido, sim, o processo de aquisição da nossa nacionalidade por parte de Medeia
estaria a decorrer com toda a normalidade, ficando completamente oficializado dentro de menos de um ano. Mas é verdade, sim, entretanto, o casamento desfez-se. Medeia e Jazão divorciaram-se. Mas vamos dizer que por isso, Medeia já não tem o direito de viver aqui entre nós? Vamos dizer que por isso, Medeia vai ser forçada a renunciar à vida que construiu aqui entre nós durante 2 anos e meio? Não, caros colegas, cara Assembleia, é claro que não. Este infortúnio no casamento, este divórcio, torna este caso numa exceção. E a nossa legislação diz que a autoridade da administração interna pode e deve suspender a situação de ilegalidade de Medeia, dando-lhe algum tempo para que Medeia possa recompor a sua vida e possa mostrar-nos a todos uma ligação efetiva com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, e nós temos o dever de lhe proporcionar esse tempo. Caro colega, em relação à questão da integração de Medeia, eu gostaria de informar esta Assembleia que Medeia fez a inscrição no curso de integração cívica que o caro colega refere, mas não o pôde frequentar. E sabe porquê? Porque trabalhava 8 horas diárias num restaurante como auxiliar de cozinha e acumulava com um part-time de 4 horas num salão de cabeleireiro. E mais, ao mesmo tempo, deu início ao processo de pedido da sua equivalência do seu curso superior, da sua licenciatura em Economia e Gestão, para poder vir a exercer aqui em Corinto funções para as quais Medeia tem de facto habilitações. E se isto não é um sinal de luta pela integração, um sinal de luta pelo sucesso, então, caros amigos, eu de facto não sei o que é que será. Vou terminar, Sra. Presidente, dizendo que preciso de esclarecer que uma coisa é a integração desejável dos estrangeiros no nosso país, através de um diálogo saudável entre todos. E outra coisa são processos de assimilação praticados por muitos governos que pretendem forçar os estrangeiros a tornar-se parte do país de acolhimento através do branqueamento total da sua cultura, e isto é inadmissível. Caros argonautas, nós não precisamos de ter medo da diferença. A diferença é motivadora, é inspiradora e, acima de tudo, é produtiva. Os estrangeiros que chegam ao nosso país não são uma ameaça. Pelo contrário, são uma mais-valia. Por favor, conclua. Estou a concluir. Para terminar esta intervenção, Sra. Presidente, cara Assembleia, eu relembro a todos aqui presentes que um dos valores mais altos criados pela nossa sociedade, criados pela nossa democracia, foi o da eleutéria, a liberdade de movimento de todos, sem qualquer coação, sem qualquer inibição. Muito obrigado. Muito obrigada, o seu tempo terminou. Passo novamente a palavra ao orador a favor da moção. Falem bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Diz-nos o caro argonauta Admeto que Medeia iniciou o processo de pedido de equivalência do seu curso em Economia e Gestão. Muito bem. Mas todos nós sabemos que os lugares disponíveis nestes quadros superiores são limitados. E onde cabe um, não cabem dois. Se os estrangeiros começam a ocupar os lugares disponíveis, o que é que acontece aos cidadãos nacionais com formação equivalente? Vão para o desemprego? Vão trabalhar para a caixa de um supermercado? Ou vão trabalhar para o estrangeiro? E então faz sentido deitar fora tudo aquilo que este país investiu na formação destas pessoas? Caros argonautas, isto não se verifica só ao nível dos quadros superiores, mas estende-se a toda a economia. A presença de imigrantes cria situações de injustiça para os trabalhadores nacionais, que se veem com cada vez menos postos de trabalho e ainda por cima sujeitos a uma concorrência desleal de mão de obra mais barata vinda do exterior, que faz com que a percentagem de desempregados entre nacionais não pare de crescer.
Nós não podemos esquecer-nos, caros argonautas, de que neste momento nós atravessamos um período de grave crise financeira. E todos podemos perceber que a presença de estrangeiros constitui um peso para a economia do nosso país. Basta pensarmos nas despesas que o Estado tem com estas pessoas ao nível da saúde, da educação, da saúde, dos serviços, etc, etc, etc. Já para não falar, obviamente, no facto de que Medeia, neste momento, está desempregada. Ou seja, não está a contribuir para o crescimento do país. Caros argonautas, a imigração não gera riqueza. Tirem isso das vossas cabeças. Isso é um mito. Porque a maior parte do dinheiro que os imigrantes ganham no nosso país é enviado para os seus territórios de origem. E não é gasto ou reinvestido no nosso país. Assim concluímos, perante a moção em apreciação, que Medeia deverá regressar à Cólquida, pois a presença de estrangeiros no nosso país cria situações indesejáveis, tal como foi demonstrado. Devemos antes procurar promover e colaborar numa política externa de desenvolvimento com os chamados países do terceiro mundo, com vista a fixar, repito, fixar os estrangeiros nos seus territórios de origem. Obrigado. Muito obrigada. Passo novamente a palavra ao argonauta Argumedo, orador contra a moção. Obrigado, Sra. Presidente. Cara Assembleia, antes de mais, eu devo lembrar que se Medeia está desempregada neste momento, foi porque reivindicou, junto do seu empregador, do seu patrão, direitos laborais que não estavam a ser respeitados. E isso, infelizmente, caro colega, parece que não caiu lá muito bem, porque Medeia foi parar ao olho da rua. Mas isso não impediu Medeia de continuar a lutar e de procurar saídas e de tentar exercer aqui, em Corinto, funções para as quais tem habilitações. A nacionalidade não pode ser o critério de escolha para a distribuição dos postos de trabalho. Devem sim ser adotados critérios de qualificação, de aptidões, que garantam que os mais capazes são, de facto, os escolhidos, independentemente da sua origem. Foi referido também, o meu colega, a concorrência desleal de mão de obra mais barata vinda do exterior. Eu gostaria de lembrar que, neste caso, a responsabilidade não é dos imigrantes, caro colega. A responsabilidade é dos empregadores que preferem os imigrantes e, sobretudo, os ilegais, porque estes se encontram numa posição de serem sobreexplorados. E o pior de tudo, cara Assembleia, é que isto acontece com a conivência do poder político que não regula, que não fiscaliza estas situações. Vários estudos mostram que a imigração não gera despesa, pelo contrário, cria riqueza. E basta olharmos para os valores que o Estado recebe todos os anos nas contribuições fiscais dos estrangeiros que moram aqui. Basta constatar que só a entrada de estrangeiros nas últimas décadas permitiu revitalizar o nosso sistema de segurança social que estava profundamente empobrecido. Basta pensarmos que só a entrada de estrangeiros nos permitiu ter um pequeno crescimento demográfico e começar a renovar uma população estagnada e envelhecida há várias décadas. É verdade. Atravessamos uma grave crise financeira. Mas, ao contrário do que defende o meu colega, é através da capacidade de trabalho e da energia de nacionais e estrangeiros que nós nos podemos pôr numa situação de criar mais riqueza e redistribuí-la por todos. Por crianças, por idosos, por doentes e por todos aqueles que não estão em posição de criar riqueza. É verdade que nós podemos apontar vários argumentos políticos, sociais, económicos, culturais até, para justificar a presença de Medeia. A Rosinha está a dar ênfase a este meu argumento. Argumentos para justificar que Medeia e qualquer estrangeiro tenham o direito de viver aqui entre nós, no nosso país. Mas a minha questão é muito simples. Porquê é que nós temos de encontrar formas de justificar e validar a presença dessas pessoas? Já terminar, Sra. Presidente. Não deveríamos aceitar
Qualquer indivíduo tem o direito à felicidade e a escolher o sítio onde quer viver. A tentar ter uma vida livre e sustentada e atingir a sua realização pessoal. Eu vou terminar com o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é bastante clara e diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Entendemos, portanto, que Medeia tem o direito de permanecer no nosso país e que nós, todos nós, cidadãos nacionais, temos o dever de a receber e de a valorizar. Muito obrigado. Muito obrigada. Terminada a fase de exposição a favor e contra a moção, passamos à discussão. A partir deste momento, qualquer um dos heróis pode exprimir a sua opinião ou os argumentos apresentados, bem como colocar questões aos oradores. Para tal, deverá levantar a mão e esperar que a Presidência lhe conceda a palavra. Declaro aberta a discussão. Ronaldo, por favor, eu não consigo ver o seu nome, desculpe. Sim. Senhora Presidenta, irmãos argonautas, vou-me referir ao meu irmão Palemon, falando da sua argumentação, que eu penso que é boa, mas é a retórica de sempre que nós encontramos no Senado. Primeiro porque é engraçado quando fala de nacionalidade e pensa na nossa nação grega como uma nação de puros elementos que nascemos iguais há séculos, que somos filhos das mesmas pessoas e que não somos fruto de encontros de culturas tão diferentes. Aliás, eu lembro-lhe a nossa viagem, a quantidade de culturas diferentes que nós encontramos nesse discurso que nós já discutimos tantas vezes no Senado, e que quantas medeias é que o meu irmão teve por aí, quantas é que eu tive, quantas é que todos nós aqui tivemos, e que agora nos afligimos quando temos uma medeia para cuidar. Isto é o primeiro ponto. Depois, em relação... eu sou um homem de rei, portanto não sou um homem de muitas palavras, é um nervosismo, desculpa. Depois, há outra questão que eu gostava de falar consigo, e já percebeu pelo meu tom que eu sou não só a favor que Medeia fique, mas como clarifiquemos de uma vez o que é isto da nacionalidade grega, porque a mim parece-me que os nossos escravos, os que o irmão tem em casa e com quem eu já tive o prazer de privar, são também pessoas como eu e como o meu irmão, como todos os argonautas, e portanto é por eles e é com eles que construímos esta bela nação e que temos estas belas palavras e que usamos estas belas togas. Medeia apaixonou-se, é certo. Agora temos que admitir que temos um erro na nossa legislação e que acho que é por aqui que temos que mudar. É olhar primeiro para nós em vez de pensar que os problemas estão nos outros. Porque se calhar estes outros que nós encontramos no filme que visionámos há pouco e os tais pontos que assentou de ocupação de lugar, de empregabilidade, acho que são pontos interessantes, mas parece que é sempre medo, parece que é sempre preconceito, que está antes da capacidade de aceitação como um todo, como a tal produtividade de que o meu colega, admito, falava. Tenho dito, desculpem as palavras, mas eu adoro Medeia e, portanto... Muito obrigada, Ronaldo. Leito. Boa tarde. Eu gostaria de me dirigir ao nosso colega Palemon, primeiro, para já gostaria de saber se não estamos a necessidade de fazer uma reavaliação sobre as pessoas que são consideradas, portanto, para votação para oradores. Porque
que o discurso seja preparado pelo próprio, e parece-me que, ainda que queira defender esta moção de tirar Medeia, mandar Medeia fora do nosso país, deveria ter o cuidado de fazê-la talvez de uma forma um pouco menos básica e menos direta ao assunto. Ou seja, eu achei demasiado purista, conservadora, bafienta, de exclusão total. Acho que não houve justificação para já. A Medeia foi metida no bolo dos imigrantes, a presença de imigrantes no país, portanto, estes chavões assim, mas depois não se proibiu de especificar os momentinhos todos da vida da Medeia sobre o trabalho e o curso que fez e o que não fez, etc. Portanto, eu, de certa maneira, não concordo e não votarei para a saída de Medeia. Portanto, estou de acordo com o irmão Admeto e com as suas justificações pela fraternidade e pela união. Portanto, para além disso, que não é hora de votar, o que eu gostaria era que nas próximas moções que tivermos a tratar, que haja o cuidado de perceber onde é que as pessoas, em que é que as pessoas se fundamentam para fazer as suas exposições, correndo o risco, na minha opinião aqui, de passar um discurso completamente conservador e grafiento. Acho que é aquilo que eu tenho a dizer sobre o discurso do nosso irmão Pamela. Muito obrigada, Arnaldo Leito. Não se importa só de desligar. Obrigada. Terá também a oportunidade, com certeza, de fazer, de ser um dos oradores para as nossas assembleias. Passo agora a palavra a Paulo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Apanhando aqui as últimas palavras do Argonauta Leito, lamento que, de facto, considere o meu discurso conservador e bafiento, e ponho desde já à sua disponibilidade para, se quiser limpar qualquer tipo de poeiras, não tenha medo, aproxime-se. Dizer que este discurso é retórica é muito bonito, é muito fácil, não é? Mas é certo que a nossa nacionalidade se constrói com todas essas coisas que o Argonauta Teseu evidenciou, todas as nossas viagens, todas as Medeias que conhecemos, mas nós estamos a falar de uma cidadã que entrou de forma ilegal para o nosso país. Não estamos a falar de uma imigração legal. Portanto, a questão é essa. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Depois, a questão do que é a nossa nacionalidade. Eu apontei no meu discurso, mas nós não podemos esquecermos que tudo bem, a nossa nacionalidade constrói-se exatamente com todas as diferenças das outras nacionalidades que vêm ao encontro da nossa, mas o que se trata aqui neste momento é de uma tentativa de aquisição da nossa nacionalidade como se ela fosse um documento que servisse apenas só para que as pessoas consigam estar no nosso país à vontade, sem qualquer tipo de problemas, enquanto as ideias que têm, a vontade que têm, muitas vezes são duvidosas. É essa a questão que quero pôr aqui. Depois, fala no problema da nossa legislação. Não vejo que problema é que ela tem. Nós temos uma situação de ilegalidade, uma cidadã que perdeu o direito à nacionalidade através de um processo de casamento, que acabou, neste momento, perdeu esse direito. Está numa situação de ilegalidade através do casamento e por falta de contrato de trabalho. Portanto, o problema não é a nossa legislação. Disse. Argonauta, peço desculpa. Boa tarde. Eu queria fazer, antes de tudo,
é tempo desta Assembleia deixar de ter só elementos masculinos. Eu começo a achar que só ter elementos masculinos é... Eu pensei que os argonautas são todos masculinos, é uma chatice, mas se calhar devemos pensar sinceramente que os heróis não são só masculinos. Eu começo a ficar um bocadinho cansado. Não tenho nada contra vocês, mas só elementos masculinos cansam. Feito o ponto de protesto, eu queria dirigir-me ao companheiro Palemon e pedir que me relembre duas coisas, porque de facto estou esquecido, que é Esquecida, pode ser esquecida. a Argonauta Oleu É uma mulher neste caso, não é? eu sou uma mulher, o nome não é, portanto, isto é coisa de identidade de género, não podemos conversar sobre isso mais tarde, mas agora estamos a centrar na questão da Andréia. Mas fico muito contente, Sra. Presidente, por me dar essa oportunidade. O que eu queria perguntar, e de facto estou de facto esquecida, talvez os colegas não estejam, é o que é que determina o direito à permanência, no país, 2, o que é que determina, qual é a norma habilitante, porque de facto não me lembro qual é, e qual é o seu conteúdo, em relação ao que determina a aquisição da nacionalidade. Isto é, a aquisição da nacionalidade por parte de cidadãos estrangeiros é adquirida única e exclusivamente por meio do casamento. Uma vez fim do casamento, seja ele ao fim de 2 anos ou de 20 anos, perdem o direito à nacionalidade, ou se já tiverem adquirido, é um direito adquirido e como tal não perdem o direito à nacionalidade, e o processo que eu saiba da Bandeia ainda estava, em aberto, não estava concluído. Segundo, o que é que o companheiro fala? Eu entendo, embora não esteja de acordo, entendo de um ponto de vista racional e entendo as questões que pôs em relação à impermeabilidade, etc. Agora, esta questão de os imigrantes, para já queria perguntar qual é a sua posição em relação aos imigrantes que deixam de ser imigrantes e passam a ter a nacionalidade, passam a ser nacionais em igualdade de circunstâncias aos gregos nascidos e criados no território, ou são nacionais de segunda porque não são natos e crescidos cá. E a questão financeira e económica dos imigrantes não criarem riqueza ao país, porque as divisas, no fundo, portanto, o que oferem, essas divisas não ficam no país, mas vão para os países de origem. Pergunto qual é a sua posição em relação aos companheiros cidadãos corintios que estão fora e que são, na sua perspectiva, terão o mesmo princípio que os imigrantes cá, isto é, no país onde estão não geram riqueza, mas fazem entrar dívidas no nosso. Certo? Portanto, aqui se calhar uma compensação direta. Disse muito obrigada. Muito obrigada, Argonauta Oleu. Pode responder, pode. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que é que determina o direito à permanência no nosso país? É uma boa pergunta. Se existisse efetivamente este sistema de cotas que estava a falar, muitos destes problemas seriam resolvidos porque as pessoas sabiam ao que vinham. E nós sabíamos ao que vinham as pessoas. Se vinham trabalhar, se vinham estudar, por quanto tempo é que viriam. O problema está aqui. É que nós estamos a falar de uma pessoa que entrou no nosso país ilegalmente, não tinha qualquer tipo de visto ou contrato e, portanto, a coberta do casamento foi ficando e agora vê-se vítima da sua ilegalidade numa situação ilegal. O que determina a aquisição da nacionalidade? O casamento é um dos meios em que o imigrante pode obter a nossa nacionalidade. O outro é o fator da permanência dos anos que permanece no nosso país, dos anos que faz descontos para o nosso país, que vão somando para que depois o imigrante consiga obter a nacionalidade. No caso que estava a levantar de, por exemplo, a pessoa já ter casado, já ter obtido a nacionalidade. Se não houver divórcio, a pessoa vai não ter a nacionalidade. Se houver divórcio, perderá com certeza a nacionalidade. Quanto aos imigrantes que passam a ser nacionais, é uma boa questão.
São nacionais, no papel, não é? Mas nunca vão deixar de ser imigrantes, porque têm o seu passado, têm o seu nascimento num outro país, nunca vão poder apagar essa característica das suas vidas. Não sei porque é que fala em imigrantes de segunda, portanto são... Perdão, não são imigrantes de segunda, disse cidadãos de segunda. Há cidadãos de segunda. Não considero estes cidadãos como cidadãos de segunda. Quanto aos nossos políticos que estão lá fora, não temos aqui os dados para perceber a receita que o país recebe dos rendimentos dos nacionais que trabalham lá fora. E, efetivamente, são cada vez mais. Essa é uma verdade. Mas não sei se com toda esta crise financeira que temos, se de facto essas contribuições estão a chegar cá. Isso. Eu vou nota. Não há a dizer, não tanto o primeiro não. Quem? Peço desculpa, qual foi? O Eileu, não é? Leite. Algo não importa? Qual dos dois do primeiro? Peço desculpa, não li. Leite. Bom, eu acho que era de esperar que esta discussão se centrasse basicamente com o discurso de Palemon e com os contradiscursos sobre o seu discurso, que cada vez mais eu acho que é um discurso altamente burocrático, porque é só questões de ilegalidade. Como se o país onde Medeia viveu, não é? Que, assim como foi anunciado no início, vive um regime ditatorial de pobreza extrema, em que o próprio país, de certa maneira, falhou, não é? Qual é que é o direito que... eu acho que toda a gente tem o direito de sair do seu país em prol de procurar um outro país para viver que lhe apresente condições para viver de acordo com os direitos, não é, que estão salvaguardados para as pessoas. Se, entretanto, o facto de não haver um papel impede essa pessoa de ser considerada imigrante e obter a nacionalidade, eu não percebo como é que o senhor faria para resolver este assunto, não é? Parece que nós estamos a tratar da nossa terrinha aqui como se o problema da crise ou da circulação de imigração não fosse um problema global. Portanto, aqui não entram pessoas sem papel, os ilegais vão todos recambiados para a terra deles, não é? Porque aqui só interessa aqueles que estão legais, portanto, entram de acordo com todas as regrazinhas, fazem o papel, é isto que o senhor defende. E depois, não respondeu assim muito bem à pergunta dos nacionais de segunda. Eu não percebi qual era a sua opinião, porque só falou sobre a questão dos dinheiros e das riquezas que se geram, como se nós estivéssemos só a importar um cidadão que vem para aqui ganhar dinheiro e gerar riqueza aqui. A Medeia tem um curso superior e até podia não ter. Até podia ser cabeleireira, está a fazer o seu part-time, podia ser cabeleireira, e nós não estamos aqui a escolher os mais inteligentes ou os mais burros para mandar embora para ficar cá. Acho eu. Portanto, eu, a cada passo, não consigo convencer com um único argumento sobre a questão da imigração, que, como é lógico, tem que haver um controle, mas não parece que é à porta a dizer, não, desculpe, vocês aqui não entram. Acho que terá que ser de outra maneira. E o discurso parece-me sempre pouco convincente e deve sempre tentar, os discursos devem sempre tentar convencer alguém de algum ponto para a pessoa começar a hesitar, não é? Se cada vez que me apresento ao discurso, eu cada vez sou mais convicta das minhas convicções, passo... não gostava de ouvir um argumento que pudesse fazer hesitar na hora de votar. Obrigada. Obrigada. Passo então agora a palavra ao Orgão de Teseu. Palavras aos nossos irmãos em termos de resposta, que
são sempre nesta lógica de que o imigrante, independentemente de ser de primeira ou de segunda, eu já disse que não sou homem do Senado, sou homem guerreiro, mas parece-me que para ti, acho que era bom leres o Gorgias, do nosso amigo Platão, para perceber a diferença entre a retórica e a prática política. O que a prática política faz, a praxis, como tu saberás certo, fala dos homens justos, e essa questão da justiça para com os outros, para com os diferentes, tem muito a ver com a tua lógica de pensar este outro. A tua lógica é uma lógica economicista. Portanto, se a Medeia fosse uma mulher bem rica, divorciada e que contribuísse para a tua riqueza ateniense, a tua riqueza corintiana, o problema não estaria em cima da mesa e a expulsão não seria uma palavra associada à Medeia. Eu até digo mais, tu conhecerás melhor do que ninguém casos, como todos nós conhecemos, de pessoas que têm estrangeiros a viver no mesmo teto, a trabalhar no mesmo teto, mas por terem esse determinado dinheiro, ninguém lhes aponta a palavra expulsão. Ninguém diz que são cidadãos de primeira, de segunda, ninguém sequer pensa que isso pode ser motivo de discussão. A mim parece-me que a Medeia, por ser uma mulher divorciada neste estado de homens e por ser também estar numa condição económica desfavorável, porque ela agora serve hambúrgueres, mas se ela fosse dona da hamburgueria, tu não andavas para ela da mesma forma, nem a criticarias como criticas. Porque aqui, a mim parece-me, a título pessoal, para terminar, desculpe Presidente, que é um problema que tu tens com a Medeia. Passo a palavra a Castor. Boa noite. Queria falar com um colega que está a favor da moção, como é que se chama? Alemão. O Palemon diz muito que Medeia entrou no país legalmente, mas como é que define legalmente? Ela entrou a socapa, atravessou a fronteira sem que ninguém a visse, mas acho que isso entra um pouco em contradição com o que a Presidente disse no início da moção, que ela veio com razão, e eu acho que, não sei, não estou muito, não sei muito sobre a legislação, no entanto, mas eu acho que a partir do momento em que se entra com alguém e os guardas fronteiriços deixam entrar, há um período em que estamos legais e podemos ficar cá, depois desse período voltamos. No entanto, ela casou com razão e ficou legal, então eu não acho, pode-me esclarecer que ela esteja errada, que ela esteve legal, ela entrou ilegal ou esteve legal durante algum momento, não ser agora que se divorciou. Segundo, também concordo quando a minha colega Leite disse que não esclareceu a pergunta do colega que não vi, não sei o nome, sobre a questão de cidadão de segunda, e disse que se adquirir a nacionalidade fica no papel. No entanto, eu sou um exemplo e o meu irmão Paulo, que são o mesmo, nós somos ambos mortais e imortais, e as duas condições não interferem assim muito, e somos ambos, tanto um como o outro. Eu acho que um cidadão pode ser uma pessoa, um ser humano, pode ser tanto, neste caso a Medeia, pode ser tanto, não, qualquer como corintiana. É tudo o que eu queria dizer. Muito obrigada, Conte Castor. Passo a palavra ao argonauta Etalides. Muito obrigado, Sra. Presidente. Parece que hoje se celebra o Dia Internacional da Boa Vontade. Os nossos amigos de Zeu e Leito até se dirigiram à Assembleia como irmãos, portanto, respira-se fraternidade nesta Assembleia. O que é bom, obviamente, Dizia muito que o discurso de Palemon era bafiento, entre outras coisas, e que ele estava preso às nossas regrazinhas. Pois, eu não sei, eu também estou aqui dividido entre uma posição e outra, ainda não saberia dizer com qual das partes estou de acordo. Mas quer-me parecer que estas regrazinhas foram criadas pela nossa sociedade, ou seja, há um consenso da nossa sociedade em que estas regras são necessárias.
portanto, podemos discutir se são boas ou se são más, mas são elas que estruturam a nossa sociedade. Portanto, sem elas, teremos alguma dificuldade de convivência. Fazendo aqui um paralelo entre direito público e direito privado, como parece-me que rejeita esta questão de fronteiras, provavelmente também rejeitará uma ideia de qualquer propriedade privada. Mas parece que não iria gostar de ver, de repente, qualquer pessoa a poder entrar pela sua casa dentro, sem ter pedido licença. E aí depois poderíamos conversar. Dizia também que, sim, efetivamente tem de haver algum controle. E eu pergunto-lhe qual. Sim, efetivamente terá de haver outra maneira. E eu pergunto-lhe qual. Porque todos sabemos que vivemos num planeta com um grande desequilíbrio entre hemisférios norte e hemisférios sul. Um equilíbrio económico, financeiro, demográfico. Portanto, nessa situação tendencialmente ideal, não é? De que as fronteiras são uma construção do ser humano, são uma construção administrativa que deveriam ser abolidas. Nesse cenário idealista, então eu pergunto o que é que aconteceria. Porque, obviamente, que todos os países do hemisfério norte, porque têm melhores condições de vida, porque têm uma capacidade financeira superior, porque têm uma população menor, seriam completamente invadidas, esses países seriam completamente invadidos por outros países do hemisfério sul, que nós todos sabemos que são mais pobres, com uma população muito mais elevada, etc, etc, etc. Muito obrigado. Obrigada. Antes de passar a palavra ao próximo argonauta, quero só lembrar a Assembleia que faltam apenas 2 minutos para terminar esta discussão. Passo então a palavra ao argonauta Civil. Muito boa noite a todos. Eu, para decidir ou tomar as minhas decisões, faltam-me aqui alguns dados neste bilhete de identidade, neste caso, que está aqui exposto. Uma dúvida que eu tenho é a responsabilidade do Jazão é disto tudo, ou seja, até que ponto este pedido de divórcio, se a responsabilidade é efetivamente do Jazão ou da Medeia. Isto porquê? Porque o facto é que a Medeia, e nós baseamos e vivemos com leis, a Medeia entrou neste país ilegalmente. Como não sabemos, estou aqui a questão posta pelo gestor, a Medeia teve a oportunidade, enquanto esteve casada, de, supostamente, eu também não percebi, e esta é uma das minhas dúvidas, e gostava que me esclarecessem, de frequentar, enquanto esteve casada, o curso de integração cívica, e não o fez. De facto, é muito bonito dizermos que somos todos livres, temos todos os mesmos direitos, mas a realidade demonstra que não é bem assim. É por isso que existem as leis. A minha questão é esta: se uma pessoa que entra no nosso país ou em qualquer outro país ilegalmente tem a oportunidade de mostrar a sua conduta cívica dentro dos parâmetros desse país, não o faz, se depois do divórcio, independentemente de quem é a responsabilidade, neste caso, que se calhar nem sequer interessa para este caso presente, não consegue arranjar emprego, ou seja, não consegue ser produtiva para os parâmetros do nosso país, deve esta pessoa ficar e ocupar o espaço de uma pessoa que, se calhar, com os mesmos parâmetros, conseguiria alcançar os objetivos? Esta é a minha pergunta, e se calhar remeti esta pergunta para o colega Arneto. Muito obrigada. Passo a palavra ao argonauta Palemon, se ainda quiser. Obrigado, Sr. Presidente. Eu devia estar mais de acordo com a parte final da sua argumentação, o colega Cefeu. De facto, esta cidadã teve uma oportunidade durante 2 anos e meio e
parece-nos que não a soube aproveitar. A questão aqui tão relançada pela parte de Oileu, de Castor e Leite, dos cidadãos de segunda. Nós também temos cidadãos nacionais de segunda. A questão é, quando nós imigramos, vamos para um outro país, a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a língua desse país, se nós queremos sobreviver e viver nesse país. Esse é logo um dos fatores que não estamos a ver aqui da parte de Medei. Com certeza casou, com certeza pelo menos meia dúzia de palavras tinha que saber dizer ao seu marido e no seu emprego, mas, quer dizer, tem que haver uma apropriação da parte do imigrante do que é a nossa cultura, do que é a nossa língua, do que são as nossas leis, de como funciona a nossa democracia. Portanto, se estas pessoas não se nutrem destas coisas, obviamente que vão cair em situações de ilegalidade, vão ser subexploradas e depois, um dia mais tarde, quando conseguem finalmente obter a nacionalidade, caem no chamado chavão de cidadão de segunda. Vou-me esforçar para lhe apresentar um argumento mais forte para além daqueles que já lhe dei. O nosso país está em crise. Os nossos cidadãos vão embora à procura de melhores condições de trabalho. O que é que nós vamos prometer às pessoas que chegam à nossa porta? O que é que lhes vamos dar se já nem para os nacionais nós temos? Vamos criar falsas promessas nessas pessoas? Dizer-lhes, venham, têm trabalho, têm alimentação. Não têm. É uma mentira. Se nós conseguirmos controlar isto à partida, estes casos não vão acontecer porque as pessoas não vêm ao engano. Já sabem ao que vêm. Vou concluir. O Argonauta Leite falava ali uma questão das pessoas que têm de fugir dos seus países. Não sei se conhece, mas existe o chamado Estatuto de Refugiado. E quando as pessoas são obrigadas a fugir do seu país por uma guerra, por fome, por um sistema ditatorial, as pessoas vão para outro país e recorrem ao Estatuto de Refugiado. É uma proteção que todos os países dão às pessoas que fogem dos seus países. Portanto, aqui é uma outra situação. Isso. Muito obrigada. Passo rapidamente a palavra ao Argonauta Algés. Talvez seja um bocadinho tarde esta intervenção, boa noite a todos, mas já agora que me deram a oportunidade, eu ouvi, estava só apenas aqui a dizer, estava a tentar perceber como é que podia intervir para manifestar a minha estupefacção perante a Ordem de Trabalho do dia de hoje, porque estamos numa Assembleia Deliberativa de Heróis para a Integração e Código de Diálogo Intercultural, parece-me que o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos é um ponto um bocadinho desviante daquilo que se pretende por uma associação deliberativa que pretende integrar e fazer um diálogo intercultural. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto é que estamos aqui a discutir a saída ou a entrada de uma pessoa e não é isso que se discute quando estamos a falar de integração ou de diálogo intercultural. Um diálogo intercultural pressupõe um diálogo entre duas culturas, espera-se, e aqui estamos a quase a discutir se devemos ou não devemos motivar ou promover esse diálogo intercultural. E estamos, em vez de falarmos de integração, estamos a falar em desintegração, porque uma das partes da questão é a desintegração de uma pessoa dessa própria cultura. Portanto, acho que nós devíamos, se calhar, para a próxima sessão, pensar melhor o nome desta associação deliberativa, porque nós acho que hoje aqui fizemos foi uma análise ou um diálogo, digamos assim, uma sessão de heróis para a desintegração e para um monólogo cultural. É isso. Muito obrigada. Só uma pequena correção, somos uma Assembleia e não uma associação. Sim. Muito obrigado pela corrija no material. E já agora só estamos a discutir se esta cidadã deve abandonar este país. Mas importa de... Muito obrigada. Eu vou pedir aos próximos argonautas, a quem tem que passar a palavra, que sejam realmente breves. Passo então a palavra a Benito. Obrigado, Sr. Presidente. Em tom de exposição final, sei que temos pouco tempo. É a única intervenção que eu vou fazer porque quase não foi necessário eu trazer mais nenhum facto, mais um argumento para cima desta mesa. Parece-me evidente de que lado é que esta Assembleia está
mas tenho alguns pontos em que tocar, nomeadamente responder ao colega Sofeu. Medeia entrou ilegal porque teve que sair ilegal do seu país. Medeia vivia numa situação desfavorável, num país que não era democrático, onde Medeia não podia viver livremente, não se podia expressar livremente e fugiu. Portanto, não tinha propriamente uma carta de boa saída do seu país. De tal forma, não tinha outra maneira senão entrar ilegal no nosso. E não é verdade que todas as pessoas nesta situação têm direito à defesa, ao enquadramento de refugiados. No nosso país é rara a atribuição desse estatuto. Fica a saber o meu caro colega que induziu estas pessoas em erro. Eu tenho também que dizer que quando põe em cima da mesa, a Medeia está a ocupar um espaço e um trabalho que um nacional poderia ocupar, volta a tocar na questão da concorrência desleal. Eu fico estupefacto. Os critérios que o colega deve assumir. Ia fazer uma correção a isso. Eu não mencionei nacional. Eu não mencionei nacional. Eu mencionei um outro cidadão, pode ser estrangeiro. Isso é completamente indeterminado. Muito bem, muito obrigado pelo seu esclarecimento, foi simpático. Eu quero dizer é que quais são os critérios para definir quem está mais integrado ou menos integrado? Porque aos meus olhos, e o meu senso comum pode ser altamente pouco, se calhar eu vejo nacionais que considero muito menos integrados na nossa sociedade e até desviantes em relação aos nossos próprios valores do que estrangeiros que considero muito bem integrados. Quais são os critérios para a integração? Eu acho que aqui a grande confusão está na nacionalidade versus identidade. Que eu acho que é nesse grande erro, nesse grande buraco negro, em que o meu colega Paulo caiu. Nacionalidade é bem diferente de identidade. A nacionalidade é uma questão administrativa da relação entre o cidadão e o Estado. Relação de direitos e deveres. Por favor, seja concreto. É a minha única intervenção, Sra. Presidente. Eu sei, mas a identidade é bem diferente. A identidade constrói-se. E então eu vou dar uma metáfora. Há pessoas que têm uma melhor relação, uma relação mais íntegra com amigos do que com os próprios irmãos. Porquê? Porque os amigos podem se escolher. Eu preciso de responder, só mais 2 pontos, Sra. Presidente, dizer... O lei breve responde concisamente às questões que têm a responder, ou então eu vou ter mesmo de interromper, porque nós temos que terminar. Vou concluir. Querem continuar a ter pensões pagas? Sabiam como é que podem continuar o facto de que só a entrada de trabalhadores imigrantes para a população ativa permite a boa continuidade do pagamento das pensões? Sim, vamos mandá-los embora porque já não precisamos deles, ou porque ocupam lugares que nós queremos, e então vamos cortar as pensões aos nossos idosos, porque isso é justo e é isso que se quer para o nosso país. Eu preciso de fazer uma autocrítica. Mas não precisa. Preciso fazer uma autocrítica. Não precisa. Importante para esta mesa. Toda a razão muito legal. Bom, agora não, isto é uma falta de respeito com o Presidente. Eu peço-lhe para ser breve e conciso no que tem a dizer. Estamos no limite do tempo, temos dois ordenadores ainda para falar. Por favor. Concluo? Não foi claro no meu discurso. Concluo então. Obrigado. Concordo. Realmente, o nosso título da nossa Assembleia pode ser um bocado hipócrita, tal como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque todos nós assinamos e ninguém a respeita. Tratamos como se fosse um pequeno livro romântico. Realmente é hipocrisia da nossa parte e vamos por ser politicamente corretos. E nós aqui, como eu, que defendemos todas estas questões, se calhar vamos para a rua e sem querer somos os primeiros a ser discriminatórios. Devemos aproveitar esta questão para ser autorreflexivos. Obrigado. Muito obrigada. Passo rapidamente, se for realmente breve, a palavra ao irmão da moça. Olá. Eu acho que, pelo menos, eu não sou mais que a Medeia para decidir se ela tem ou não ficar aqui no nosso país. Também acho que, se vamos continuar a pensar e ter assembleias que tratam destes assuntos, em vez de tratar da crise que temos, ela, com a experiência que tem de entrar de lugares nos países, né, vai fazer para outro país. E em relação à nacionalidade, por exemplo, se eu vou ao supermercado e compro alguma coisa, essa coisa é minha por direito, não. Eu compro
Peço imensa desculpa aos restantes argonautas que queriam falar, mas realmente estamos no limite do tempo e não vai ser possível, ficará para uma outra vez. Declaro encerrada a discussão na Assembleia. E uma vez terminada a discussão, vamos passar então à audição de testemunhas relevantes para o caso de apreciação. Acho que eu já escrevi mais de 50 vezes. E garrafador, janela, mesa, os adereços da sala de português. Começamos com uma questão. O que é isto? Se faz favor, você escreve para mim como é. Ele escreve cogumelos. Então foi lá em cima, todas as prateleiras. Eu não sabia que é cogumelos. Onde vou procurar? Na latas ou na outros, que era tudo por produtos. Comecei a levar todas as prateleiras com escadote. Onde escreve cogumelos? Cogumelos. Desesperada, já não via nada. Cogumelos, é isto. É isto, lata de cogumelos. Bora para baixo. É isto, Doris. Sim, sim, sim. Aqui eu aprendi todas as coisas. Uns cursos informáticos e curso de empregado de mesa. Eu já trouxe um caderno muito grande de casa e comecei. Assim, se faz favor, isto que é prato, escrevi romeno, escrevi isto, alface, tomate, tudo que era na cozinha, parede, tudo, tachos, tudo que existia, até vassoura, até tudo, eu escrevia para eu aprender a falar é pôr todos nos sítios, digamos, foi a primeira necessidade, digamos, assim. Não é conversar, não é comunicação. Já aconteceu, tipo, das pessoas falarem ao meu lado achando que eu não percebia nada, fazendo comentários e coisas e bom, pronto, percebo o que estás a dizer. Aprendi também algumas coisas de democracia. O que é democracia em Portugal? Quem sabe? E o que é democracia? Na minha reflexão, o que mata os intelectuais quando não há a liberdade de expressão. Por exemplo, em Portugal eu sei que, claro, cada país tem os problemas. Não pode ser que os problemas vão acabar. Sempre nasce, não é? Mas em Portugal há liberdade de expressão, liberdade de ação. Há bocado falou da questão da segunda geração, não é? Portanto, na minha visão, eu acho que há uma linha que separa a segunda geração em duas partes. De um lado são os estudantes da segunda geração, esses têm uma mente mais europeia, mais ocidental. E a outra parte, que os que não estudam, mas fazem negócios. Estes continuam a ter uma relação mais coesa com da primeira geração. Eu não quero viajar ilegal. Eles disseram que tenho que pagar mais dinheiro. Eu paguei a casa inteira. Só eu tinha quase $150. Você recebe o imigrante, e o imigrante ele não traz apenas a mala dele, ele traz também conhecimento. Ele traz também, digamos assim, uma vontade que às vezes o próprio português não tem de trabalhar. E também a contribuição dele nesse trabalho é uma contribuição para o próprio português. Eu estou cá para quê? Ou seja, eu em qual direção? Ou seja, qual vai ser a minha vida? Isto é uma fração de segundo. É muito assustador.
Mas, em geral, o que acontece é que alguém te diz o que tens que fazer, depois vai onde tens que ir, ou é a loja da cidadão, ou as finanças, ou a junta de freguesia, e as pessoas que estão do outro lado te dizem que precisas de mais uma coisa, portanto tens que ir arranjar esta coisa, voltas lá, e quando voltas te dizem, sim, mas também precisas de uma outra coisa, portanto tens que voltar, ir para outro lugar, fazer, desfazer e voltar lá. Política é o nome de uma coisa que enfrenta a coisa contrária. Atrás, a realidade é outra. Mostraram sempre o contrário. Em todos os sítios onde eu trabalhava, nos centros comerciais, gostava muito de mim. Entretanto, ela queria ficar comigo, mas podia me pagar. Entretanto, ela pediu o meu passaporte para ficar com ela sempre, então para me agarrar, para eu não podia ir no outro sítio. Eu disse não, eu trouxe passaporte, fotocópia, eu disse você pode ficar com fotocópia e isto é minha documentação, não pode ficar consigo. Então assim eu não posso pagar, então se não podia pagar eu não fiquei mais lá trabalhar, claro. E daqui começou uma luta muito, muito, muito complicada. Mas eu sempre dizia que eles prometeram me levar para os Estados Unidos ou Inglaterra. Mas nunca chegou a minha vez, porque o barco partiu onde eu trabalhava. Partiu, levaram a outras pessoas. Mas disseram que tu vais no outro barco, próximo. Eu fiquei, um pouco chorei. Era meu direito. Eu vim de longe. O que andei para aqui chegar pela liberdade de expressão. Via terrestre. Via de autocarro. Foi uma viagem de 4 dias. Difíceis, complicados. Vim com a minha mãe, já tinha cá o meu pai, há algum tempo. Algum tempo, são 7 meses. E vinha com a minha gata. Vimos um anúncio na televisão, na rodapé, para Portugal. Nunca sabemos nada de Portugal. Eu só sabia de Benfica, Lisboa. Outra coisa, pronto, da história do Vasco da Gama. A nível assim de arranha-céus, como Rio, como São Paulo, e na verdade aqui parece que se tem uma outra visão urbana de arquitetura, onde você pode enxergar o céu. Tem certas cidades do mundo que você tenta enxergar o céu e são tão altos os edifícios que você não consegue alcançar, né? Tinha o metro era um transporte subterrâneo, fazia muita confusão como é que é possível andar debaixo da terra, não é? Alguns colegas que já cá tinham estado diziam, olha, até há lojas, há casas debaixo da terra. Pronto, fiquei um pouco assustada com as passadeiras, com os passeios de marmoro, porque eu, sendo alta, sempre usei o sapato com saltos finos. Cá é impossível. Nunca vi na minha vida assim tanta gente, que estão tantos carros, estão a andar nas ruas, muitas pessoas. Parece que essas ruas são minhas, que eu nasci aqui. Parece que não parece nada estranho para mim. Nada. Parece que faz parte daqui. E que continuo a dizer que eu gosto mesmo de Lisboa, a minha fase preferida, que eu gosto de dizer isto. Eu acho Lisboa como uma madame muito velha, que nunca perdeu o charme. Isto é para mim é Lisboa. Aqui é uma vida lenta. Não sei como é que explicar, lenta. Amanhã de manhã, não sei o quê. Vamos ver. Tipo assim. Até eu acho que respiro em lento. Tu gostas de ir à praia? Eu não quero contar, porque eu fiquei doente. Porque eu nunca vi uma mulher assim, com roupas pequenas. Para mim, ser português é ser cidadão nacional, de plenos direitos como qualquer outro. Embora não tenha nascido em Portugal, não é?
Mas é o tempo dá direito a isso, não é? E pronto, é viver em Portugal, é estar em Portugal, é ter direitos como qualquer outro cidadão português, é estar integrado em Portugal também. Não gosto de dizer. Bom, às vezes acontece de caracterizar de uma certa maneira, mas depois acho sempre que não são todos assim e não é. Eu não acho fixe dizer, não, é assim, isso é assim, isso é assim. Há pouco para se falar do perfil, porque sempre a coisa vai mais pelo lado da gozação. O brasileiro de costume costuma fazer piadas e vice-versa, né, do português, né? Então você nunca fala mais profundamente do que é Portugal, do que são os aspectos culturais, os outros aspectos do país, né? O brasileiro fica um pouco distante dessa outra realidade, né? Eu acho que a palavra correta não é lento, é devagarinho. É isto. Tem um sono para fugir, não é? Para viver melhor. Mas não sabem quando chegam, na realidade, como é que fica o sono. Neste momento eu estou a pensar, trabalhar e falar, depois de chegar o sono, como é que vai ficar na realidade. Mas, para mim, sonhar, eu gosto. Eu gostava, por exemplo, que tivesse mais Chico Buarque de Holanda, eu gostava que tivesse mais Glauber Rocha, mais Jorge Amado, mais Tim Maia, pessoas que realmente fizeram, mais Caetano Veloso, que tiveram um papel fundamental, né, durante um período e até hoje continuam tendo, na vida, através das suas manifestações, através da própria cultura que utilizava como um elemento de transformação. Meus sonhos para meus filhos acabar. Já são filhos puxados à frente. Por nós. Para acabar cursos, e um dia ficamos outra vez uma família. Por acaso, gostava que tivesse paz. Gostava que houvesse algum desenvolvimento no sentido do bem-estar do povo, que os serviços funcionassem como deve ser, a educação, a saúde, a administração. Gostava que começassem a pensar em sair do impasse, não é? Que acordassem, porque o mundo mudou muito e nós ainda parece que estamos parados no tempo. E às vezes até quando andamos para trás, não é? E já está no tempo de começarmos a seguir em frente, para não ficarmos muito atrás, o comboio, e ver o comboio a passar, não é? Voltar a ter uma vida normal. Muitas pessoas perguntam-me, por que tu não queres ser rico? Porque não quero arranjar problemas. Também não quero ser pobre porque não quero ter problemas. Aquele equilíbrio. Equilíbrio, o que significa? Trabalhar no meu trabalho, minha profissão, né? Ter uma vida normal. Mas acho que para todos nós uma vida normal hoje em dia é um bocado complicado. Na verdade, assim, no início, pronto, quando aceitei a vinda para Portugal, a minha ideia foi ganhar dinheiro durante um ano e voltar para o meu país de origem, abrir a farmácia no início e depois, mais tarde, é uma empresa farmacêutica, porque o meu curso é farmácia. E pronto, acho que pronto, é sonho, que em Portugal é impossível, acho. Tem que ter muito dinheiro. Mas pronto, vamos ver. Pode ser que eu amanhã ganhe €1.000.000. Bem, primeiro tiraram uma licenciatura, depois ter um trabalho fixo
e tirar aproveitamento da vida, fazer viagens. Gosto de viajar. Eu também gostava de traduzir as letras do José Mário Branco. Primeiro eu vim de longe, que hoje fui ver na net, ele mandou para mim algumas. Eu sou muito o hoje. Eu não que eu não pense no futuro, mas em termos de se viver bem, eu acho que você ganha com isso, né? Isso te deixa até distante do depois. Você tem que viver bem agora para não se arrepender depois e sempre tentar viver melhor no futuro, né? É isso que eu acho que eu vejo até de uma forma muito prática. Primeiro poema que eu já escrevi em português. Aqui não conheço a língua de ninguém e ninguém conhece a minha língua. Por isso, gostaria de falar com todos. Obrigado. Imigrante acabamos por tornar. Também a nacionalidade não é o fim da imigração, não é? É apenas um documento que facilita mais a integração. Mas nunca me deixam de perguntar de onde és. Não é? Agora gostas de ir à praia? Um ano inteiro eu fui psiquiatria, como que se diz? Psiquiatria. Chegou agora o momento de passarmos à votação da moção. Esta Casa considera que Medeia, cidadã estrangeira natural da Cólquida, deve abandonar este país por isso. Caros argonautas, votos a favor da moção.